Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu quero que vocês me ajudem a respondê-la. Você ama Jesus? Deixa eu saber, ama Jesus? Quantos de vocês podem dizer, eu amo Jesus? Puxa, que legal, todo mundo ama Jesus. Ah, tá. Segunda pergunta. Qual é a característica principal de quem ama a Jesus? Vamos ver, alguns vão falando aí, né? Não entendi. Imitador dele. Certo. Muito bom. Boa resposta. O que mais? Hã? Você ama o próximo. Muito bem. O que mais? Obedece. O que mais? Serve. O que mais? E aí? E a esquerda aqui não tem nada para dizer? Hã? Dá sua vida. Obedece. Você ama Jesus mesmo? Qual é a característica fundamental da vida daqueles que amam a Jesus? Qual é? Hã? Servir. O que mais lá atrás? Fundão. Hã? Não estou entendendo. Ah, mudança de caráter. Muito bom. Ama Jesus porque tem um caráter novo. Muito bem. O que mais? Mais alguma coisa? Ama o próximo. Fala, filhinha. Humildade. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Interessante, nós temos tantas opiniões, né? Vamos ver o que diz a Escritura sobre isso. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 21. Capítulo 21. Do Evangelho de São João. Esse aqui é um tempo maravilhoso na vida dos discípulos, né? Jesus encontrando com eles, lá no capítulo 15, tomando a ceia com eles, lavando os pés dos seus discípulos, cuidando bem deles e preparando-os para a sua ausência física, deles. Então, é um tempo memorável na vida de Jesus e dos discípulos também. Aí Jesus chama a turma, verso de número 15, e resolve ter uma refeição com eles. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros discípulos? Como é que é? Deixa eu saber de você aí. Pedro. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: então, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus ainda não está satisfeito com a resposta de João. Pela terceira vez, faz uma pergunta agora mais radical, e ele apela exatamente para o verbo no grego, que significa entrega, doação genuína de amor em favor do seu semelhante. Ele diz assim, perguntando pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta
apacenta as minhas ovelhas. O Espírito Santo ilumina no nosso coração esta verdade e capacita-nos a praticá-la. Hoje é um dia que nós vamos ordenar 3 pastores. São 3, né, César? São 3 casais, desculpa. São 3 casais de pastores que vão ser ordenados hoje. A ordenação pastoral não é a recepção de um título honorífico. Ele é reverendo, pastor soberano, supremo entre todos os mortais, a quem todos devem genuflexão, entrega, renúncia, doação. Não, espera aí. Estou falando de Jesus e o seu interesse em saber qual é a qualidade fundamental do seu discípulo em relação ao trabalho de continuidade do seu ministério, porque Jesus queria ter continuadores do seu ministério, que, aliás, esta é a nossa responsabilidade. Somos os continuadores do ministério de Jesus. Somos cristãos. A etimologia da palavra diz os parecidos com Jesus. Então ele chama e diz: você me ama mesmo, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Eu te amo com amor ágape, Senhor. Não é com amor filéus. O amor filéus é o amor das emoções, dos sentimentos, das amizades. Não é este, Senhor. É o ágape. É o amor da entrega, da renúncia, da doação, do meu compromisso de te servir. Muito bem. Se tu me amas, de verdade, apacente as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacente, cuide, dê a vida, sirva as minhas ovelhas, não as suas ovelhas. Que é arrogância nossa achar que são ovelhas nossas. Não, Senhor. Não ouse tocar no que pertence ao Senhor. As ovelhas dele, pelas quais o Senhor nos chamou, vocacionou, capacitou a servi-las. Se tu me amas, Pedro, se é verdade que tu me amas, então agora, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Cuide delas como eu cuido delas. Lave-lhes os pés. Havia acabado de ensinar isso no contexto da ceia para os seus discípulos. Sendo eu Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, dando-lhes o exemplo, que vós laveis os pés também, uns dos outros. Cuide das minhas ovelhas. A Igreja de Jesus não é um clube de interesses, nem um clube social, em que nós nos reunimos para rever as pessoas e cantar, bater palmas, fazer as orações e ir embora para casa. Não, senhores. Aqui é a reunião da família. Como nós costumamos fazer aos domingos, reunimos os filhos e os familiares para almoçarem junto conosco. Eu acho que muitas famílias ainda mantêm essa tradição. Então, os filhos vão à família, a família se reúne, participa. Então, esta é uma reunião da família. Mas a vida cristã, filhos queridos, não começa aqui neste ambiente. A vida cristã começa na sua experiência real de transformação, no coração transformado. Mente e coração, metanoia, mudança transformadora da minha vida, da capacidade de ser, pensar e fazer. A vida cristã começa no serviço que prestamos uns aos outros. E o mundo ao nosso redor está esperando que a gente prove que amamos a Jesus pelo amor que nós vamos devotar a eles. Desgraçadamente, hoje, a chamada igreja evangélica brasileira tem sido de péssimo testemunho, mau testemunho.
péssimo. Porque a igreja é envolvida com querelas, contendas, política partidária, preferências aqui, acolá ou além. Desgraçadamente. Disse para um pastor uns dias atrás: se o senhor quiser fazer propaganda política partidária do seu púlpito, por favor, peça demissão do ministério, honradamente, e se filie a um partido político e vá ser candidato. Ou vai apoiar seu candidato, mas não encha a paciência. É porque, de vez em quando, me enche a paciência. Nossa, pastor, nossa, desse jeito que você está falando com a gente? Tô. Porque um cara com 79 anos, pronto para fazer 80, tem direito a falar uma opção de coisa, né, Arnaldinho? Direito a falar uma opção de coisa. Nossa, tadinho, o rapaz também está com quase 80, ele tá lá, né, pererecando, está nos finalmente mesmo, tadinho dele, está meio gagá. É assim mesmo, tadinho. Isso é um grupo pensa, né? O outro não, o outro é mais espiritual, fala: nossa, que palavra de sabedoria. Nossa, esse homem tem muita sabedoria. Então, deixa aí para você me julgar. Agora, cuidado que o seu juízo sobre mim pode voltar sobre você. Então, que tristeza, a igreja de Jesus, que é uma igreja de serviço, virou uma igreja de querelas, de brigas, de confusão, de ódio, de rancores. Quando nós somos chamados para cuidar das ovelhas do rebanho. Ei, para com isto! Fomos chamados para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, servir as pessoas, dar a vida pelas pessoas. Tu me amas? Se perguntasse isso em qualquer grupo hoje em dia, todo mundo ama Jesus. Eles pensam que amar Jesus é porque ouviram falar de Jesus uma vez. Amar a Jesus é continuar o ministério de Jesus, fazendo o que Jesus fez, ensinando o que Ele ensinou, praticando as práticas que Ele praticou. Isto é amar a Jesus. A igreja não é um instrumento de confusão, de desgraça, de mentira, de corrupção, como infelizmente, desgraçadamente, tem sido usado pelo diabo para confundir até mesmo aqueles que hão de crer. Tristeza, tristeza. E não mexam mais comigo. Pedro, tu me amas? Como é que é o seu nome, meu amigão de barbas? Barba bonita, que nem a minha. Rafael. Aí Jesus pergunta para você: Rafael, você me ama? O que é que você fala, Rafael? Você diz para ele: sim, senhor. Então aí Jesus diz o que para você? Apacente as minhas ovelhas. Você é casado? Quantos filhos? 3. Onde estão essas ovelhas? Esposa, marido e os 3 filhos. E agora, o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? Esse que está atrás de você. Esse que está do seu lado. Esse que está aqui. Esse que está na sua frente. É o próximo mais próximo. Apacente minhas ovelhas. A evidência é que eu amo Jesus não é porque eu falo em língua estranha, não é porque eu profetizo, não é porque eu frequento as reuniões, não é porque eu participo dos cultos, não é porque eu sou fiel dizimista, não é porque eu me batizei, não é porque eu vou nas reuniões dos obreiros e dos líderes. A evidência é que eu amo Jesus, que eu me interesso por pessoas. Por pessoas. Cuido delas, lavo-lhes os pés. Me interesso por quem está sofrendo, né, Naldinho? Me interesso por quem está precisando de ajuda. Me interesso com alguém que está sem recurso para pagar o seu aluguel. Me interesso pelos 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Que não têm o que comer. Você se interessa por isso ou não interessa? Interessa o ventre cheio. Já que eu estou de bem com o meu ventre, o outro que se arranje. Não me interesso pelo outro. Jesus disse: você me ama?
apacenta minhas ovelhas. Hoje eu vou, junto com os demais pastores aqui presentes, eu vou proceder à ordenação de 3 casais de pastores, como eu já afirmei. Por que eles serão hoje ordenados? Porque eles já são pastores. Que pastor não é título, pastor é função. Pastor, é a minha responsabilidade de amar as ovelhas, de cuidar das ovelhas do meu Pai. As ovelhas não são minhas. O ladrão e salteador, este sim é que rouba as ovelhas. Mas nós não, somos discípulos de Jesus. Chamados para lavar os pés dessas ovelhas. Isto para mim, queridos, chama-se Igreja de Jesus. Esse é o sonho que eu convivo com ele ao longo da minha vida. E que com esse sonho surgiu a Igreja Comunidade da Graça. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, para alcançar o próximo e formar discípulos. Esse é o sonho da minha vida. Se alguém perguntar para você, qual é o sonho do Carlos Alberto? É o sonho de uma igreja que neste mundo faça diferença, numa vida de justiça e santidade, numa vida de piedade e de serviço, numa vida de amor pelas pessoas, a partir da sua própria casa e família, pelos demais, por seus vizinhos, companheiros de trabalho, seus funcionários, enfim, fomos chamados para cuidar bem das ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Se fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, com fome, presos, com sede, sem roupa, com necessidades, Jesus disse, se vocês fizerem para um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Ele está falando de quem? Quais eram os irmãos de Jesus aí? Ele estava falando de pessoas do nosso convívio, que têm necessidades que precisam ser cuidadas por nós, como discípulos de Jesus. Parar com discurso. Parar com discurso. E começar na prática. Que começa dentro da sua própria casa e se expressa ao longo da sua vida. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Vou ordenar esses 6 discípulos de Jesus hoje, pelo reconhecimento que esta igreja tem, pelo ministério que eles vêm exercendo aqui entre vocês, cuidando de vocês, abençoando vocês, se importando com vocês, com fidelidade, com amor. São vidas íntegras, gente séria, comprometida com o reino de Deus e com seus líderes. Gente muito querida. Vou apenas reconhecê-los hoje pelo trabalho que eles já fazem. O trabalho que eles já fazem. Não é pelo título que vão receber, porque pastor não é título. Pastor é função. É como hoje, todo mundo... Quem é você? Hoje eu sou apóstolo. Aí pergunta para... E você, minha filha? Quem é você? Eu sou apostila. Não, porque tem o apóstolo, tem a apostila e tem os... Mas quem é você? Entendeu? Porque as pessoas estão mais interessadas no título que estão recebendo, sabe por quê? Porque o título vai dar uma exuberância fantástica na aparência pessoal destes obreiros. Você não foi chamado para receber título, foi chamado para receber função. Quer ser meu pastor? Pedro, João, Tiago, André. Quer ser meu pastor? Cuide das pessoas. Então eu vou ordená-las hoje para que elas tenham convicção que foram chamadas para cuidar de pessoas. Pastor cuida de pessoas. Às vezes alguns estranham comigo, quando dizem assim, o pastor Carlos Alberto está aí, eu fico procurando. Não, é o senhor mesmo, o pastor. Não, pastor não é meu nome. Meu nome é Carlos Alberto, eu gosto tanto do meu nome. Minha mãe teve tão bom gosto, pessoal, que me deu esse nome de Carlos Alberto. É coisa fantástica.
Eu dizia isso para ela quando ela era viva. Que coisa mais linda que a senhora fez na minha vida foi me dar o nome de Carlos Alberto. Até recomendo, você que está grávida, você que está pensando nisso. Tenho feito isso. Sabe quantos Carlos Alberto tem? Nenhum. Momento de descontração. Vamos ficar em pé. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sua função é ser pastor do rebanho de Deus. Seu nome não é pastor. Seu nome é o nome mais lindo que o seu pai e a sua mãe lhe deram. Valorize. Pedro, tu me amas?